Boa noite. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Estamos novamente na presença do nosso Deus, oferecendo ao Senhor aí um momento, uma parte do nosso dia, buscando a sua face, meditando na sua palavra e dispostos a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Boa noite, Luiz. Boa noite, Renato. A paz, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Um dia de vitória. Apesar do frio, está um pouco frio aqui hoje. Ao delay, graça e paz. Bom, amados, é um assunto que nós já falamos em parte, mas eu quero abordar novamente esse assunto, porque eu creio que agora, os irmãos já estão mais acostumados aí com a nossa linguagem, com a nossa maneira de falar. E esse assunto é fundamental, por quê, irmãos? Porque existe, vamos dizer assim, a linha que separa a religião do evangelho é uma linha muito delicada. Aliás, a linha que separa todas as religiões, inclusive o cristianismo, vamos reformular. Essa linha que separa todas as religiões do cristianismo que separa todas as religiões, incluindo o cristianismo, do evangelho, é uma linha muito tênue. E como eu já tenho falado muito aqui, os irmãos sabem da minha posição com relação a isso, mas eu queria entrar um pouquinho nesse assunto hoje para a gente, eu creio que agora os irmãos já estão mais acostumados, com a minha maneira de pensar, de falar, e a gente vai ver que... Oi, Dani, graça e paz, seja bem-vindo. Mohamed, boa noite. A gente vai ver que existe um elo comum em todas as religiões. Basicamente existem outros, tá, pessoal? Mas esse elo que eu falo principal é justamente a questão da justificação do homem pelas suas obras. E essas obras incluem, obviamente, em todas as religiões, alguns rituais, alguns comportamentos que se espera da pessoa, algumas coisas que a pessoa faça. Nós temos, por exemplo, outra coisa interessante, que todas as religiões do mundo, elas têm uma necessidade de uma certa, vamos dizer assim, uma certa mística, como se fosse uma religião secreta para alguns iniciados. E esses iniciados, ou seja, essas pessoas que têm a suposta chave, daquela religião, daquela ciência, essa pessoa, então, ela vai... Obrigado, Dani. Essa pessoa, ela vai, tipo assim, dar em doses homeopáticas, o conhecimento. E o evangelho, a gente sabe que é diferente, porque o evangelho é muito simples. O evangelho de Jesus, simples, embora não é tão fácil por causa da carne, Mas o evangelho de Jesus é a fé, o amor ao próximo. É você tomar posse das promessas de Deus, da misericórdia que Deus demonstrou em nós, uma vez que somos incapazes por nós mesmos. Obrigado, Dani, pelo carinho, querido. Que nós somos incapazes em nós mesmos de fazer a vontade de Deus. O que fazer quando o cidadão não quer ouvir o evangelho? Você não fala. Quando ele não quer ouvir, é só não falar, Para ele, entendeu? Bom, então, pessoal, essa preocupação, do homem com com o seu desempenho, vamos dizer assim, os seus atos religiosos baseados na sua religião, esse é um elo comum entre todas as religiões do mundo, praticamente. E todas elas também têm essas questões da iniciação. Por exemplo, os judeus, para vocês entenderem o que eu estou falando, os judeus criaram uma linha paralela com o Velho Testamento,
na época, que eles chamam de cabala, né? Então eles têm lá os livros paralelos que se chamam de tradição oral. Você tem a tradição escrita, que é o Pentateuco. Obrigado, Dani. Legal. Você tem a tradição escrita, que é o Pentateuco, e você tem a tradição oral, que inclui o Talmud, né? O Talmud, a Midrash, o Zohar e a Cabala, que é chamada a parte de mistério, né? Mas isso tudo é criação dos judeus, e eles atribuíram isso a Adão, né? Eles dizem que essa tradição oral começou em Adão, porque Adão, afinal de contas, viveu no paraíso. Então, se Adão viveu no paraíso e ele escreve ou passa alguma tradição para as pessoas... Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Então, se ele passa uma tradição para todas as pessoas, né, todo mundo vai querer saber o que Adão falou. Porém, a gente imagina, né, que isso não seja lá muito bem verdade. Eles fazem isso para quê? Para poder conferir um certo... Fiquei igual o Valdomiro Santiago. Para conferir uma certa autoridade ao que eles vão dizer. Não é como acontece, por exemplo, o Espiritismo, eles atribuem muita coisa a Jesus. Por quê? Porque Jesus vai dar autoridade, segundo eles pensam, né? Jesus vai dar autoridade para o Espiritismo. E as religiões do mundo, elas buscam alguma coisa... Sérgio Reis. Elas buscam alguma coisa... Oi, Marcos, seja bem-vindo. Espírito Santo, amém. Lucimara, seja bem-vinda. Então, pessoal, eles buscam estabelecer relações assim, que mais parecem uma busca de aprovação pelas outras pessoas do que pelo próprio Deus. Eu já falei para os irmãos que eu conheço um pouco, né, de todas as religiões mais importantes do mundo, principalmente, o budismo, o hinduísmo, alguma coisa também do próprio islamismo, né, o Alcorão, eu conheço alguma coisa. E você vê, por exemplo, os muçulmanos, né, eles têm muito forte essa coisa de salvação pelas obras, e as obras deles, algumas chegam a ser até bem sinistras, né, como, por exemplo, matar os inimigos. Te dei não ganhei nem obrigado. O que foi, Mohamed? Você mandou para mim o que? Uma florzinha? Ah, uma rosa? Obrigado, querido. Eu não vi porque a Dani mandou um monte seguido aí e você ficou perdido no meio. Muito obrigado, viu? Não fique com raiva de mim, não. Agora esse negócio da política, esse final de semana vai ser um estorvo, né? Dona Delmira, boa noite, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Então, pessoal, eu quero falar especificamente, com a graça de Deus, né, sobre a questão das obras. Como eu disse aqui, qual é o lugar das obras? Será que as obras têm lugar no Novo Testamento? E qual é a função da lei, né? A lei moral, porque a gente sabe que a lei cerimonial, ela deixou de existir para nós, principalmente nós que não somos judeus. Então, eram rituais que eram feitos, né? Sacrifício de animais, a guarda de certos dias de festa, lua nova. Isso aí a gente sabe, eu acho que é muito fácil entender que não funciona mais para nós, não tem valor espiritual. Mas e a lei moral? Nós temos que lembrar, pessoal, que a lei moral, antes de ser um mandamento, como se fosse uma ordem para você cumprir, a lei moral ela é composta de princípios espirituais que regem a vida de toda a sociedade humana. Certo? Por exemplo, quando você fala não matarás, né, não adulterarás, não furtarás, são comportamentos que se espera de todo ser humano.
E isso aí, já falei aqui também, não é necessário nem você ser cristão para você ter que cumprir essas coisas. Então a lei moral do decálogo, né, dos 10 mandamentos, ela é, vamos dizer assim, ela é o óbvio. É o óbvio. Ali o que está ali, a maioria, é o óbvio. Né? E algumas pessoas até questionam a questão do sábado, que está ali num dos mandamentos, né, dizendo que nós temos que guardar o sábado se a gente guarda a lei moral. Acontece que o sábado é exatamente o sinal de Deus ali no meio dos 10 mandamentos, que representa o Senhor Jesus como nosso verdadeiro sábado, certo? Ele está ali entre os 10 mandamentos, por quê? Porque ele é uma revelação da graça de Deus. Mesmo dentro da lei, a lei apontava, né, de uma forma indireta para a graça que viria depois. Então, nós, assim como nós não cumprimos o sábado literalmente, a lei moral também a gente não consegue cumprir literalmente. O cumprimento literal da lei, ele traz morte, embora nós tenhamos que de alguma forma viver a lei, se a gente quiser ter paz no nosso coração. Aí você me pergunta, como assim? Bom, vamos lá. Oi, Rafa, boa noite. A lei moral, como nós já falamos, elas são princípios, tá, que regem a conduta da sociedade. Então a lei moral é para dar equilíbrio, para dar limite ao comportamento das pessoas, uma vez em sociedade. Uma vez que você vive em sociedade, você não está sozinho no mundo. Oi, Cleonice, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Uma vez que você não está sozinho no mundo, né, existem pessoas ao seu lado, as pessoas têm direitos e deveres iguais a todos, diante de Deus. Isso é justiça, certo? Então, se as pessoas têm direitos iguais, você não pode permitir que uma pessoa mate a outra, porque senão a humanidade acaba, certo? Então, se não houvesse essa consciência de não matar, a partir do momento que Caim matou Abel, né, alguém ia matar Caim, aí alguém ia matar o que matou Caim para fazer justiça, e a coisa aí acabava com a humanidade. Da mesma forma são as outras leis. Qualquer uma daquelas leis ali, se você não cumprir, né, se a sociedade como um todo não cumprir, o planeta vira uma baderna, vira uma Sodoma e Gomorra. O desenfreamento moral a gente já sabe onde ele leva. Então, pessoal, só que aí fica o dilema seguinte, mas qual é a relação disso com o Novo Testamento, uma vez que a Bíblia fala, Paulo deixa claro, que o homem é salvo pela graça independentemente das obras da lei. Né? Ele conclui isso no capítulo 3 de Romanos, se não me falha a memória agora. Eu lembrei desse texto aqui nesse momento. Deixa eu pegar aqui. Abrir minha Bíblia aqui no capítulo 3. Eu vou ler só esse versículo aqui, ó, versículo 28. Romanos 3, 28 diz assim. Em parte você tem razão, Isaac. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Se ele conclui isso, né, ele deu um raciocínio aqui, ele falou desde o capítulo 1, para poder chegar aqui e dizer concluímos. Então, o que é isso? Né? O que significa isso? Se o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, significa o quê? Que a lei, então, não precisa mais ser cumprida? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, ninguém cumpre a lei. Então, a lei nunca será cumprida por um homem qualquer que seja ele aqui na terra. Nem o apóstolo Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles cumpriu a lei.
certo? Então hoje nós somos salvos pelo amor que provém, né, do conhecimento de Deus, pela fé que provém de uma relação de amor com o nosso Deus. Essa relação de amor, de fé, é uma confiança naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Além dessa confiança da nossa parte, nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus que vem habitar em nós, e pelo poder dele, à medida que a gente, né, permite que ele haja em nós, ele nos capacita a cumprir a lei, mas de uma forma indireta, ou seja, nós cumprimos pelo amor que nós desenvolvemos ao Senhor, e não por um mandamento, não por uma ordem. Certo? Um exemplo muito simples disso é o que às vezes nós queremos que os nossos filhos façam para nós. Né? Você tem seus filhos, você não quer que seu filho te obedeça por medo do castigo. Você quer que seu filho te obedeça por um amor a você, por uma compreensão de que aquilo é bom para ele mesmo. Né? Então, quando você fala para o seu filho, filho, faça isso para a mamãe, faça isso para o papai, você espera que ele diga sim, papai, sim, mamãe, né? E vai lá e faz, não porque ele tem medo de ser castigado, corrigido, não porque também ele quer alguma coisa, né? Ele poderia virar para você e falar, eu faço se você me der 10 reais, 50 reais. Aí você vai ficar triste. Por quê? Porque ele está tentando negociar com você. E se você fosse jogar na cara dele tudo que você já fez por ele, ele teria que te pagar milhões, né? Então, a relação aí de pai e filho é aquela base que nós falamos outro dia da obediência verdadeira. A relação do Senhor... Oi, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. A relação nossa com o Senhor na questão de filiação é exatamente essa questão da obediência que vai resolver esse conflito entre a lei e a graça. Ou seja, até onde vai a lei? O que é a graça? Como guardar a lei sem ferir o espírito da graça. Mas o erro muitas vezes está no nosso entendimento de achar, né, a gente fica preso nesse conceito, eu tenho que cumprir a lei. Não, você não tem que cumprir a lei, porque se você for cumprir a lei, você tem que cumprir ela todinha, você não pode errar uma vez, você não pode ter um pecado. Então esqueça essa linguagem, né, do Velho Testamento, de cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Agora, nós podemos viver fora da lei? Não. Porque senão a gente traz, né, transtorno, traz desordem na sociedade. A partir do momento, irmãos, que Deus nos amou e Ele decidiu nos perdoar, preste atenção nisso, que isso é importante. A partir do momento que Deus, né, no seu amor, decidiu nos perdoar, então ele mesmo, como ele é fiel, ele mesmo não vai nos condenar pelos nossos pecados. Até aí está tudo certo. Mas e se nós pecarmos, o que acontece? Perdemos a salvação? De forma alguma. Se você já é salvo, se você já crê no Senhor, primeiro que se você é salvo, uma das características, né, do Espírito Santo estar em você é que você não se contenta em desagradar a Deus. Você não vai viver voluntariamente pecando e achando que está tudo bom. A sua consciência vai te acusar, você não vai ter paz. Você não vai conseguir, né, viver de qualquer maneira e ter paz no seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós, ele coloca em nós o temor, ele coloca em nós uma consciência de que Deus é maior do que nós, e ele sabe o que é melhor para nós. E também uma consciência de que eu não devo fazer aos outros aquilo que eu não quero que faça comigo. Né? Então, se eu, por exemplo, vou lá e mato alguém, vai acontecer igual aconteceu com Caim. Né? Ele, a partir daquele momento, ele tem medo que alguém o mate. Tanto que ele mesmo disse, né? Agora maior é o meu castigo do que eu posso suportar. Qualquer um que me encontrar vai querer me matar. Mas repara, os irmãos, que Deus não tinha dito para Caim que alguém ia querer matá-lo.
Foi o próprio Caim que disse. É lógico que essa morte, né, espiritual, ela vem da própria mão do Senhor, isso é um fato. Essa inclinação para o vitimismo, né, depois que a pessoa peca, essa inclinação que ela experimenta assim, de ficar com medo, de se autopunir, a autopunição, tudo isso é como se fosse uma luz negativa que Deus envia. O próprio Deus permite esse desejo de afastamento. Por quê? Para que a pessoa não fique em cima do muro. Por isso que quando a pessoa peca, ela tem que imediatamente procurar se consertar, senão ela vai cada vez caindo mais. Um abismo chama outro abismo. Então a gente vê isso, né? Em várias passagens da Bíblia, situações de pecado que a pessoa foi se afundando cada vez mais. Mas o problema do pecado hoje, pessoal, não é se você vive no Espírito da graça, se você entendeu o que é a graça. Oi, Vânia, boa noite, graças a paz. Se você entendeu mesmo o que é o Espírito da graça, então você hoje vive sem medo, no sentido assim de aquele medo de não conseguir cumprir a lei. Porque esse medo de não conseguir cumprir a lei, ele só traz dano, ele não traz nada benéfico para nós. Certo? Porque, vamos dizer assim, como já falamos, a lei, ela é implacável. É implacável. Se você deixar alguém, hoje em dia tem muito legalista por aí, se você deixar alguém colocar na sua cabeça que você tem que cumprir a lei, você perdeu, né? Você cai debaixo de maldição imediatamente. Por quê? Porque você vai tentar guardar a lei e na hora que você quebrar a lei, a sua consciência vai ficar condenada. Então não deixe ninguém dizer para você que você tem que guardar a lei. Guardar a lei. Não existe mais esse tipo de linguagem. Tá? A linguagem hoje é outra. Hoje o que existe é o quê? A fé, né, que traz para nós a justiça de Cristo. Então nele, na pessoa dele, eu sou perdoado por Deus completamente. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram lançados sobre Jesus. A obediência. A obediência, inclusive a gente fala obediência da fé, né? Pedro usou essa expressão lá na carta dele. Chamado para a obediência da fé e aspersão do sangue de Jesus. Inclusive essa expressão de Pedro é muito importante, amados. Aspersão do sangue de Jesus, ou seja, cada vez que nós nos entregamos ao Senhor pela fé, nós estamos aspergindo o sangue de Jesus no sentido espiritual. Por quê? Porque o sangue que cobre, né, é o preço do pecado. E aí quando nós cremos, quando nós nos aproximamos do Senhor pela fé no que Cristo fez e não por obras da lei, nós estamos aspergindo o sangue do Cordeiro. Nós como sacerdotes da nova aliança. Não é a palavra de Deus, não diz lá que nós fomos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai? Não é? O apóstolo fala assim: vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou. Então, quando nós andamos pela fé, nós anunciamos o que? A virtude de Cristo, que é exatamente o preço que ele pagou por nós. Então eu hoje não vivo mais baseado no meu comportamento religioso. E aí a gente fez o contraste aqui no início. Então, Mateus, a lei, é o que eu estou falando aqui. Eu não quis entrar em tantos detalhes pelo seguinte. Vamos lá, lei moral são princípios. Antes de ser uma coisa assim, um mandamento lá escrito num papel que você vai e faz, a gente tem que entender que são princípios.
Assim como você tem a lei da natureza, se você quebrar a lei da natureza, você se fere, você tem as leis morais, que são comportamentos esperados de todo ser humano. Só que a lei moral, para nós hoje, ela não se baseia em comportamento em primeiro lugar. Ela se baseia na fé, e a partir do momento que eu vou aprendendo sobre o amor de Deus, vou me entregando ao Senhor, o Senhor vai me capacitando a cumprir por amor, por uma consciência maior e não por uma obrigação de lei. A lei cerimonial basicamente são os rituais, que também para nós não funciona. A lei civil faz parte da lei moral, embora ela seja mais externa. Porque quando se fala em lei civil, a gente pensa em quê? Por exemplo, hoje, leis de trânsito, né? A parte burocrática aí de coisa que você tem que prestar atenção, prestar contas, né, para o governo, por exemplo, os impostos que a gente paga, tudo que se diz respeito, né, ao comportamento ali social de uma forma mais externa, porque a lei moral ela é mais interna. E a lei civil, ela faz parte da lei moral, mas ela se trata mais de questões externas. Essa lei dietética que você está falando aí, não sei bem o que você quis dizer. Se você quiser me falar aí o que é essa lei dietética, não sei se você digitou errado aí, ou se é a lei ética, né? A lei de ética. Mas a ética também passa pela questão da moral, só que a ética tem a ver com o bom senso no uso da lei, certo? Se for ética, né? É um bom senso, é o equilíbrio. É aquilo que Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Essa é a ética cristã. Quer dizer, mesmo alguma coisa me sendo lícita, não. Isso aí acabou, Mateus. Alimentos puros e impuros não existe mais não, meu irmão. Hoje em dia você pode comer até chouriço se você quiser. Só que, né, por causa da ética moral, né, por causa da consciência, é bom evitar. Eu particularmente não como. Eu faço aquilo que Tiago recomendou lá em Atos, né? Que não coma da carne sufocada e do sangue, nesse sentido. Então eu não como, entendeu? Eu não como sangue, mas não é por questão de lei. É por uma questão até de saúde, uma questão de consciência por causa dos outros também. Certo? Eu hoje não bebo mais por causa das pessoas que olham pra gente como cristão, né? Se uma pessoa vê você que é cristão bebendo, ela vai se achar no direito de beber e ela pode acabar se arruinando aí a consciência dela por nossa causa. Amém, Rafa? Então estamos juntos. Então isso aí faz parte da ética cristã, você se preocupar também com o testemunho, né, que você dá para os outros. Então eu bebi durante um tempo, né, depois de me tornar cristão. Isso não me condenava, né, e ninguém vai me dizer que eu não era salvo por causa disso. Mas depois de um tempo eu amadureci e falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de uma vez com isso, porque isso pode dar um mau testemunho para as pessoas que olham para a gente, né? Então já tem muitos anos que eu não bebo mais. Então assim, mas continuando aqui, né? Antes dessa questão que o Mateus levantou aí, nós vemos que o ser humano se preocupa muito com o que ele tem que fazer não, tudo bem, Mateus. Olha só, o ponto final nessa questão é o seguinte: na questão dos alimentos não existe uma proibição, tá? Existe uma recomendação para você não comer carne sufocada e sangue. Isso realmente é doentio, tanto que eu, quando faço carne, eu sempre faço muito bem passada. Quanto mais bem passada para mim, melhor. Por quê? Porque eu não como sangue, entendeu? Eu posso chegar no lugar que for, uma festa que for,
Se tiver lá uma carne mal passada e eu ver que está com sangue no meio, eu não como. Eu tenho até nojo, de falar a verdade. Eu tenho nojo, então eu não como, entendeu? Mas eu não posso colocar isso como lei, nem para mim, nem para ninguém. Vai que um dia, né, eu estou num lugar e eu resolvo comer por algum motivo. Sei lá, estou com muita fome, cheguei num lugar, só tem aquela carne mal passada. Eu posso resolver comer, isso não vai me mandar para o inferno. Não é lei, entendeu? Não é lei. Agora, por causa da consciência, eu não como. É só isso, você não pode botar lei. Você não... Ficar com preocupação com Levítico 11, isso aí já acabou há muito tempo, meu irmão. Entendeu? Esquece esse negócio, não deixe. Paulo falou, ó, cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Essa gente usa essas coisas de lei cerimonial para poder prender as pessoas numa religião morta. Entendeu? Pois é, então. Mas cuidado, Paulo falou isso muito claro lá em Colossenses, né? No capítulo 2. Quer ver? Ó, vou até mostrar para vocês aqui uma passagem. Ó, no versículo 8, primeiro ele falou para a gente estar arraigado em Cristo, né? A gente reter a cabeça que é Cristo. Então, isso aí é o ideal. Aí ele fala, pessoal, para a gente tomar cuidado, ó, versículo 8, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí ele vai falando, ele fala sobre o batismo, sobre a dívida que Jesus riscou, né? O escrito da dívida foi cancelado, despojou principados, tudo coisa que Jesus fez por nós. Coisa que Jesus fez. Aí depois ele fala, portanto, quer dizer, já que Jesus fez tudo que vocês precisam, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova ou sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Os adventistas, por exemplo, só para explicar, porque apareceu a palavra sábado aqui, né? Os adventistas, por exemplo, eles se dão ao trabalho de tentar dizer que esse sábado aqui não é o sábado dos 10 mandamentos. Era sábado ritual. Olha, se houvesse essa diferença importantíssima, se a gente tivesse que guardar o sábado, você acha que Paulo ia dar uma deixa dessa, uma mancada dessa? Você acha que Paulo não ia falar, ó, pessoal, só o sábado da lei que vocês têm que guardar. O sábado cerimonial, não. Agora, Paulo fala assim, ó, ninguém vos julgue por causa de sábados. Acabou, pessoal, acabou. Tá? Não se deixe levar por isso, porque é enganação, é embuste. Embuste, religião que te obriga a guardar sábado, ou que fala que não obriga, mas se você não guardar, eles te olham com cara feia, é coisa do demônio. Saia fora desse negócio. Saia fora, eu estou te falando aqui diante de Deus, se eu estiver errado, que o Senhor cobre de mim, tá? O Senhor põe na minha conta, e se você pecar por minha causa, pelo jeito que eu estou falando, o Senhor pode cobrar de mim. Então saia fora desse negócio. A mesma coisa com relação a comer, beber. E eles têm uma queda, né, pelo legalismo farisaico. Não pode isso, não pode aquilo, não pode beber café, não pode beber Coca-Cola. Eu não bebo refrigerante, pessoal. Graças a Deus fui liberto. Mas porque eu sei que é um veneno para a saúde. Agora, por causa de religião, aí não, aí tá errado. Não bebo refrigerante, mas de jeito nenhum, não é por causa de ser cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não bebo porque eu acho que é um veneno, entendeu? É um veneno. Quem quiser beber, que beba e seja feliz. Não tem problema nenhum. O sábado foi colocado, né, Renan, como um dia de descanso, aí o dia que todo mundo está em casa, principalmente
a maioria dos empregos, né, você folga mais cedo no sábado. Então, a partir de meio-dia, 1 hora da tarde, a pessoa não está mais trabalhando. Aí a Igreja Católica colocou o domingo, né, como dia consagrado, quer dizer, e aí gerou uma briga entre adventistas e católicos. Então, eu também prefiro. Gerou uma briga inútil, é uma briga tipo assim, que não vale a pena, uma briga totalmente inútil, os dois estão errados. Tanto a Igreja Católica, né, se bem que a Igreja Católica ela tem mais poder nesse sentido secular, né, de influenciar na política, então acabou prevalecendo o domingo. Acabou prevalecendo aí o domingo como o dia do Senhor e tudo mais. Isso é uma bobagem, tá? Graças a Deus, né, que a gente tem um dia da semana para descansar. Se a gente quiser descansar, seja sábado, seja domingo, seja o dia que for. Isso é bom para nós, assim como é bom não comer sangue, assim como é bom não beber refrigerante. É bom você ter um tempo, né, um dia da semana para você descansar. Ninguém é de ferro. Mas não é para você guardar como lei, não é para você guardar o sábado. Entendeu? Então, mas para nós, Carlos, não tem mais esse negócio, meu irmão. Você pode guardar a quarta-feira. Vamos supor que você trabalha num lugar que só folga na quarta. Você descansa na quarta. Entendeu? Realmente, por causa do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, você ficar trabalhando direto sem descansar é perigoso. Você pode dar um troço aí, de repente cair duro aí. Então é bom você ter um dia para descansar. Agora, não o descanso sabático, esse não, pessoal. Se você quiser fazer o descanso sabático, aí você cai debaixo de maldição, tá? Então esquece esse negócio. Até porque no sábado, por exemplo, muita gente que às vezes, principalmente as mulheres, né, que cuidam mais da casa, no sábado geralmente a mulher está folgada durante o dia, à tarde, por exemplo. Aí ela vai lavar roupa, ela vai passar, ela vai cozinhar. Ué, como é que vai fazer? Vai deixar a casa toda bagunçada porque é sábado? Aí no domingo, a maioria das igrejas, os cultos são no domingo. Aí a pessoa não pode trabalhar no sábado, não pode arrumar uma casa, não pode fazer nada. Se fosse guardar o sábado literal. Aí no domingo fica aquele desespero, porque ela vai ter que ir no culto de manhã, passar a tarde arrumando casa, né, no outro dia pegar no serviço de novo. Então são cargas, né, que as pessoas querem colocar, cangalhas. Na verdade, o Carlos, quem faz Shabá é judeu, meu irmão. Entendeu? Você não tem que fazer Shabá, não, Senão daqui a pouco você tem que fazer Mishnah, você tem que fazer Midrash, você tem que fazer Mitzvah, você tem que fazer... né? Você tem que fazer até o Ein Sof, né? Então, essas coisas não valem para nós mais. Acabou. Hoje nós vivemos, é o que eu falei, é uma simplicidade tão grande em relação ao que a gente acha que deveria ser, porque o ser humano gosta de misticismo. Você é judeu de nascimento? Sangue judeu mesmo ou descendente? Ô Carlos. Não, você deve ser judeu assim, descendente de pai ou de mãe, né? Cangalha, só quem entende quem mora no interior. Pois é, então. Mas mesmo que você fosse, o caso, um descendente legítimo, eu quero que você saiba o seguinte: eu tenho maior respeito pelos judeus, por causa da promessa, por causa dos pais. Eu tenho maior respeito pelos judeus, assim, embora eu não deixe nenhum deles me doutrinar, né? Eu já tive conversa com um rabino judeu, e o camarada começou a querer me falar umas coisas, eu falei, meu irmão,
Eu sinto muito que você esteja preso nisso. Eu sei que é uma dispensação, eu sei que Deus fez isso. Aí expliquei para ele mais ou menos, né? Que para incitá-los aos ciúmes, como disse Paulo, o Senhor encerrou para eles a possibilidade de salvação e abriu a porta para a igreja. Mas não quer dizer que eles não possam ser salvos, eles só não podem ser salvos pela lei como eles acham. Então, quando um judeu se converte a Jesus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? É algo que a gente fica feliz. Eu já vi casos de judeus que tiveram uma conversão verdadeira e vivem pela graça hoje. Isso é muito lindo, né? A gente se sente honrado, porque é um povo que tem promessa, é um povo que a gente tem que, embora a gente seja contra a religião como eles vivem, mas também nós sabemos que eles são amados por causa dos pais. Então nós temos o maior respeito pelos judeus. Agora, isso não muda nada na nossa vida cristã. Então, eu sei, os judeus ortodoxos não acreditam, mas de vez em quando alguns deles se convertem, né, Mateus? Aí o véu da cegueira espiritual é tirado. Essa cegueira espiritual que eles vivem, em geral, a gente não condena, a gente só não aprova, certo? Nós só não vamos fazer como eles. Então, Carlos, então você não se converteu ao Evangelho, meu irmão. Você não se converteu ao Evangelho, tá? Porque o Evangelho é exatamente a principal boa nova do Evangelho é a encarnação do Verbo, né? Eu até queria entender como que você então vê o Messias. O que você acha que é o Messias? É só um profeta? É só alguém que viria para salvar os judeus de uma possível dominação, né, romana? Vamos supor que Jesus na época fosse o Messias. Os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. O que seria esse Messias? Quem seria ele? Um guerreiro como Maomé? Aí você pode me dizer. Porque os muçulmanos, né, eles pensam, Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Quer dizer, ele é apenas um profeta. Então ele foi um cara que, segundo o islamismo, que teve uma vida de renúncias, né, de temor ali a Alá, mas ele era um guerreiro, ele matava inimigos com a espada. Será que os judeus, né, na época que Jesus veio, não tinham uma crença utópica já com relação a ele? Porque eles esperavam que o Messias ia livrá-los da dominação romana. Eles não queriam um Messias que viesse um homem sofredor, né, um homem que não reagia diante das ameaças. Então, de repente, você me fala aí o que ou quem seria esse Messias, né? Porque os judeus agora, quando vier o anticristo, eles vão achar que é o Messias. Por quê? Porque o anticristo vai vir com vara de ferro sobre as nações. Só que, né, essa vara de ferro não é verdadeira, é uma dureza por causa de dominação. Ele quer dominar o mundo, ele vai querer dominar o mundo, tá? Algumas pessoas até já acreditam que ele já esteja na Terra, que ele já esteja até com maior idade. Aí a gente não sabe, né? Tem gente achando que o sobrinho do Trump é o anticristo, mas são especulações. Então, eu perguntei para o Carlos, mas eu não sei se ele não quer responder por algum motivo. Se as profecias de Daniel estiverem certas, o Yeshua voltará. Sim, Carlos, mas aí você saiu pela tangente, meu irmão. Você me desculpa. Aí você saiu pela tangente. Você não tocou na questão que eu te falei. Quem é o Yeshua? Quem é esse Messias? Assim, qual é o ministério, qual é a função espiritual dele?
Porque para ele ser salvador, ele não pode ser um homem comum. Ele não pode ser só um profeta, senão ele seria igual Maomé. Não é? Maomé, segundo a tradição, ele veio para instituir lá o islamismo e dominar o mundo, né? Ganhar o mundo para o Islã. Então, se os judeus têm a mesma ambição em relação ao Messias, algo está muito errado. Ou então qualquer Messias serviria, né? Porque se o Messias é um profeta, então Alá tem o seu profeta. Aí eu queria que você me mostrasse qual a diferença da sua ideia de Messias para o profeta Maomé, né? Que seria o Messias lá dos muçulmanos, basicamente, né? Ô Mateus, essa questão do nome de Jesus aí, meu irmão, é um aportuguesamento, tá? De Yeshua. Realmente o nome Jesus, igual a gente vê, não tem no hebraico. Mas é igual você pegar lá um cara que chama John, né, nos Estados Unidos, e aqui você chama de João. É uma transliteração do nome, né? Esse negócio de discutir o nome de Jesus também é outra bobagem, né? Porque o nosso Salvador, antes do nome dele, a gente tem que ver o que ele fez, né? A palavra Jesus significa eu sou, né? Salvação. Mas aí então, pessoal, existe muita confusão nessa área. Vocês podem ver que toda vez que a gente mexe nesse assunto, né? Olha o que acontece, acaba havendo uma certa dispersão de algumas pessoas. Não estou dizendo que está, né? Não estou reclamando não. Mas estou dizendo assim, parece que esse assunto mexe um pouco com muita gente. Porque surgem dúvidas e a pessoa fica num beco sem saída. Então a gente tem que procurar entender isso conforme o Espírito da graça. Jesus disse, é uma nova aliança no meu sangue. A aliança de Moisés, pessoal, não foi selada com sangue de verdade. Era sangue como tipo, né? Como uma sombra de Cristo. Mas a aliança de Moisés era a aliança do suor, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a aliança do suor é a aliança onde você tem que fazer para você conseguir o favor de Deus. E isso é que é a lei, né? E a lei veio, de certa forma, para enganar o homem. A forma como ela foi dada. Por quê? Para o homem não ver que a lei estava, na verdade, mostrando para ele a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Já falei para os irmãos, o próprio Senhor Jesus, na parábola lá de Abraão, né? Ele fala, há um abismo entre nós e vós intransponível, de modo que uns não podem passar de lá para cá, nem outros de cá para lá. Então, se existe um véu que separa o homem de Deus, né, uma morte, uma cegueira espiritual, a gente sabe disso porque quando a gente vem a Cristo é que a gente começa a enxergar. Então, antes a gente estava nas trevas, né? Se existe esse abismo, esse véu da ignorância, o homem não pode libertar disso por si mesmo. Como é que o homem vai transpor os umbrais da morte? Como é que ele vai chegar lá do outro lado e vai saber o que fazer, para onde ir? Se não fosse o Evangelho, se não fosse a palavra de Deus, a gente nem acreditaria em nada depois da morte. Ou então a gente ia ficar preso nessas superstições, né, que tem nas religiões aí. Aí você vai pegar lá os egípcios, né? Eles vão falar que você vai lá para o bar do Todol. Você vai pegar os muçulmanos, vai falar que você vai lá para Moksha. O budismo vai falar que é o Nirvana. Quer dizer, cada um oferece um céu de um jeito
Quer dizer, nesse sentido, até você pode falar, mas isso aí parece com a Bíblia. A Bíblia também oferece um céu. Sim, só que a Bíblia fala de um reino espiritual que começa dentro de nós. E para haver um Salvador, esse Salvador, para o sacrifício dele ter um valor eterno, ter um valor real para toda a humanidade, só podia ser o próprio Deus morrer naquela cruz. O que vai dar o peso ali da salvação é quem morreu naquela cruz. Se a pessoa que morreu ali é só um profeta, então a salvação é só psicológica, né? É tipo assim, ele morreu para servir de exemplo para nós. Aí faz igual Judas, né? Vamos nós também morrer com ele. Lembra quando Jesus ia voltar para Galiléia, onde estava ameaçando ele de morte? Judas falou assim, vamos lá. Não, Tomé, né? Falou, vamos lá para nós também morrermos com ele. Oi, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, pessoal, o que importa para nós hoje, o que vai fazer essa diferença, é quem é a pessoa de Jesus. Cleusa, boa noite. Seja bem-vinda. Então, se Jesus não é Deus, guarde isso no seu coração. Se Jesus não é Deus, a salvação não é real. Ela é só um... Na verdade, assim, aí a gente teria que reformular toda a Bíblia, tá? Para você tirar a divindade de Jesus, você tem que escrever outra Bíblia. Porque a salvação, na verdade, o homem não precisaria de salvação, ele precisaria só melhorar o seu comportamento. E para isso aí a reencarnação já resolve, né? Você morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Uma hora, talvez daqui a 1000 encarnações, né, de tanto apanhar da vida, a pessoa toma juízo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, Dani, mas ele é o Salvador porque ele é também Deus, né? Ele só pode ser Salvador, ele só pode ser o caminho, a verdade e a vida se ele for o próprio Deus, pessoal, encarnado. Pensa comigo, não tem lógica. Então, ou a gente desiste do Evangelho, né? E vai viver uma religião aí do esforço, uma religião psicológica, ou a gente crê que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém, Dani? Amém. Exatamente. O Espírito Santo que nos dá essa confiança, né? Jesus é Deus na sua essência. Deus é o grande eu sou, todo-poderoso, não há outro além de ti. Sim, ô Cleonice, mas eu acho que você entende, né? Pelo que você falou aí, só para a gente deixar claro, eu creio que você entende que o fato de Jesus ser o próprio Deus não significa 2 deuses, nem 3 deuses, né? Quando a gente fala do Espírito Santo também. Na verdade, é o mesmo Deus. Porém, ele decidiu se manifestar em carne, e na manifestação dele em carne, aí ele veio como filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não era um Deus, como diz as testemunhas de Jeová. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E essa revelação, ela é importante para nós. Ela é o fundamento da nossa fé. Lembra quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Só se chega ao Pai através do Filho. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, bem-aventurado Simão, porque em cima desta pedra, né, desta verdade fundamental, deste fundamento, edificarei a minha igreja. A pedra ali não é Pedro, não é a pessoa de Pedro. Pedro não é o Papa, o primeiro Papa. Isso aí é outro embuste, né? É outra falsidade do romanismo. Quando Jesus fala sobre esta pedra, quer dizer, este fundamento, qual é o fundamento? A revelação de que Jesus é o Cristo.
Não, é porque foi Pedro que disse, né, Isaac? Ele falou para Pedro porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu? Muito simples, né? Então Pedro, ele foi o primeiro que teve essa revelação. Aí Jesus falou: bem-aventurado, Simão, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. As coisas... É verdade, Dona Delmira. Pedro era o mais velho. Eu não sei, Isaac, eu não sei se Pedro era o mais velho, não. A Bíblia não fala a idade deles, né? Talvez João seja mais velho do que Pedro. Tiago. É possível que Tiago também seja mais velho do que Pedro. Mas aí isso aí não faz diferença, né? A questão é que Pedro foi o primeiro que teve essa revelação com tal clareza. Então, Isaac, mas eu não sei de onde você tirou essa informação, né? Mas o fato ali, Pedro foi o primeiro que teve essa revelação. Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Pedro era o mais casca grossa, né? Ele era um tipo bem, assim, falava o que vinha na cabeça, né? Era um homem sangue quente. Pedro tinha sogra, exatamente. Pedro era casado. Pedro era casado. De vez em quando dou umas paparicadas nos livros. Aí tem que ver que livro é esse que você andou lendo, né? Se tem base ou não, eu não sei. Mas a questão de Pedro ser mais velho não interfere no que eu falei, tá? É uma questão ali da revelação. O ponto central, se você ler Mateus 16 com calma, você vai ver que o ponto central ali é a revelação que Pedro teve. Tanto que Pedro se ensoberbeceu logo em seguida, quando ele disse: tu és o Cristo, né? Aí Jesus falou: bem-aventurado Simão, porque isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, aquela história de infalibilidade do Papa também, eles não falam que o Papa é infalível? Ali já cai por terra. Ouvi dizer que Pedro era mais velho porque teve que pagar imposto. Não sei não. Dica contadora. Ai meu Deus, qual que é o nome dela? Quem tinha mais de 30 anos paga imposto. Pois é, mas olha só, pode ser. Vamos dizer que Pedro era mais velho. Mas ali em Mateus 16, a questão ali foi a revelação que ele teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou. Por quê? Carne e sangue não pode revelar isso. Se você tem essa convicção no seu íntimo que Jesus é o Senhor, Carla, amém, desculpa aí, Carla, mas eu vou guardar, tá? Igual o Vicente eu já guardei. O Vicente aparece como user. Eu já guardei o nome dele, não sei se ele está aí hoje. Tem hora que é difícil, né, associar o nome com a pessoa. Mas, então, ali também cai por terra aquela doutrina católica de que o Papa é infalível. Porque na mesma hora que Jesus elogiou Pedro, Pedro começou a repreender Jesus num canto, né? Oi Maria Teixeira, seja bem-vindo, boa noite. Pedro começou a repreender Jesus, e aí Jesus, né, falou para ele: arreda de Satanás. Então cadê a infalibilidade? Se Pedro fosse o primeiro Papa, onde estaria a infalibilidade?
Ivander. Não, a lei moral ela não foi revogada. A lei moral ela foi cumprida perfeitamente por Jesus e nós não temos que guardar no sentido de cumprir a lei. Nós guardamos a lei indiretamente pela fé, pelo amor. Não é nem guardar, nós vivemos a lei. A expressão correta no Novo Testamento é você viver a lei, mas no Espírito da graça. Se você não mente, se você não rouba, não é porque você é perfeito nisso. Você evita isso para não trazer dor de cabeça para a sua vida e para a vida dos outros. Mas se você pecar, temos um advogado para com o Pai. Na lei você não tinha defesa, a lei é implacável. Certo? O que Jesus revogou foi a lei moral, a lei cerimonial. Não, Isaac, de lá nunca fui não, mas já passei por lá algumas vezes de curioso, né, para conhecer, saber como é que era o esquema. Amém, Deus maravilhoso. Deus é fiel. Então, amados, a lei cerimonial ela foi abolida, né? Nós não guardamos lei cerimonial, a não ser duas ordenanças de Jesus, que é o batismo e a ceia, tá? Mesmo assim, só tem valor se a gente fizer também com a compreensão correta, tá? Por exemplo, vamos supor que você, num dia de Santa Ceia na sua igreja, você não pôde ir, você faltou. Aconteceu um imprevisto. Não é faltar para fugir da ceia não, tá, pessoal? Mas vamos supor que teve um problema, você não pôde ir, você faltou. Você não vai ser condenado por causa disso. Falando em Universal, tá passando na TV que os petistas fez um vandalismo em frente da igreja. Isso aí é próprio deles, né, Cleonice? Não é nem de assustar, não. É normal. Seria de assustar se você falasse que eles estavam lá adorando a Jesus e orando pelo presidente eleito democraticamente, aí eu ia levar um susto. Mas isso aí é de se esperar, entendeu? Isso aí pra mim não me assusta, não. Mesma coisa você falar assim, rapaz, tinha um cachorro ali comendo osso. Eu vou falar assim, pior se estivesse tomando Coca-Cola. Mas enfim, né? Essa questão da lei moral, pessoal, isso é fundamental. A gente tem um pensamento muito firme na nossa cabeça. Até porque, eu vou dizer uma verdade para vocês, na hora de um conflito interior, mesmo que não seja alguém discutindo com você, mas na hora de um conflito interior, né, vamos dizer assim, um medo de uma situação, será que eu pequei? Será que Deus... Né, as pessoas, principalmente quem está mais novo na fé, luta muito com esse problema, né? Poxa, mas e agora? Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoa? Ontem eu lembrei de você. Por que, Cleonice? Sou batizada e fumo cigarro. Ô Maria, mas a pergunta é o seguinte... quem é Jesus para você? Ao padre? Será que é por isso que a Cleonice lembrou de mim? Será que eu pareço com o padre Kelmo? Tá. O dragão vermelho. Jesus. O dragão vermelho ficou vermelho mesmo, literalmente, né? Ai. Irmãos, deixa eu aproveitar que a maioria dos irmãos que nos acompanham, principalmente estão aqui, né?
amanhã e domingo nós não vamos ter live, tá? Agora só vamos voltar na segunda-feira, talvez. Isso se eu não ficar lá mais uns dias na casa dos meus pais, porque eu voto em outra cidade, né? Não é a cidade que eu moro. Então eu estou em via de ir para lá amanhã de manhã e voltar só depois de votar. Não sei se volto no domingo mesmo, se volto na segunda, na terça, mas aí eu mando mensagem para os irmãos. Entendeu? A Maria não respondeu, eu não sei se ela não quis responder, né? Que ela falou que é batizada e fuma cigarro. Mas eu queria saber quem é Jesus para ela. Leva o violão. Ih, rapaz, violão que não falta lá na casa do meu pai. Meu pai é músico também. Não, então, dona Delmira, amanhã e depois, principalmente, não vai haver live, porque eu vou viajar para minha cidade para votar. E lá na minha cidade é meio complicado, sabe? Para fazer live de lá é meio complicado. Além da internet ser meio ruim, meus pais já estão de uma certa idade e capaz de dar problema lá, porque o lugar que meu pai gosta de ver a televisão dele é o mesmo lugar que fica o modem de internet. Eu não posso chegar e mudar a coisa deles, né? O Cleonice, mas não digita nome, não. E até o número também é bom evitar. Então, provavelmente, dona Delmira, a gente voltando na segunda ou na terça, a senhora não está no meu grupo de WhatsApp, não, né? Podia entrar no grupo de WhatsApp aí, dona Delmira. É só a senhora clicar na minha fotinha que aparece lá em cima, aqui, ó. A minha caretinha aparece aí onde está escrito Despertos. Aí vai ter um link, mais ou menos no meio da página que vai aparecer, vai ter um link de WhatsApp. A senhora clica, aí vai aparecer lá, entrar no grupo. A senhora clica em entrar no grupo. Porque no grupo lá eu vou avisar, entendeu? Entra lá, Cleonice. Faz favor para nós. Todo mundo que quiser acompanhar com a gente, que eu não sei exatamente, pessoal, o dia que eu vou voltar. Até, dependendo do clima, se eu conseguisse fazer live lá da cidade do meu pai, eu faria, entendeu? Mas eu não posso garantir para vocês que eu vou conseguir fazer. Não posso garantir, entendeu? Porque lá eu dependo da boa vontade deles, né? Depende de um monte de situações. E eu não sei se eu volto no domingo. Porque eles vão querer que eu fique lá, né? Já tem um tempo que eu não vou lá. Ivanda Silva. Amém. Não acredito. Então, ô Isaac, foi o que eu perguntei para Maria, né? Mas ela não quis responder. Porque a questão não é, pessoal, não é ser batizado, como eu falei, né? Que a Maria, me desculpe aí, o Spin. Me desculpe aí a Maria, né? Não é para servir para ela exatamente, mas tipo assim, você ser batizado não significa muita coisa. Porque o batismo ele só tem significado. Obrigado, dona Delmira. É verdade. Aproveitar para matar a saudade, né? E eu quero que vocês também, irmãos, vocês que são fiéis ao Evangelho, né? Porque tem gente aqui que não é, mas vocês que são fiéis ao Evangelho, vocês vão lá, né? Aqueles 2 patinhos na lagoa, tá tudo certo. Agora, infelizmente, eu estou sabendo que há comunistas infiltrados entre nós que vão votar naquele número que dá azar, né? Mas aí eu não posso fazer nada. Aí eu não posso fazer nada, só a graça de Deus. Coroné do mato? Cuidado, hein?
voto é secreto. É verdade, Mônica, tamo junto. Ô, Dani, não vou nem te responder, viu? Não vou nem te responder, deixa quieto. Mas as trevas não pode com a luz, é verdade, ô Cleonice. Vai dar tudo certo. Não, Isaac, você digitou errado aí, mas deixa pra lá. Vamos evitar, né, os números e nomes para não atrair aí as moscas, né? Mas é isso, pessoal. Eu quero que vocês votem conscientes, né? Sabendo o que está por trás, porque o problema lá não é nem só a questão dos projetos para o país, né? Mas existem candidatos que têm projetos de promover o comunismo no Brasil, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque não é só uma questão de roubar, não. Se fosse só isso, assim, já seria muita coisa, né? Se fosse o roubo, já seria muita coisa. Mas o problema é o comunismo que eles querem trazer para o Brasil. Transformar o Brasil na Venezuela, né? Vocês sabem de quem que eu estou falando. Então vocês... Não voto, mas tem 80 anos. Vocês sabem o que eu estou falando, então tome cuidado. Obrigado, Dani. Achei que você ia parar no... Não, tá certo. Eu já ia falar, né? Se tivesse mandado 7 a menos aí, não tinha problema nenhum. Mas amém, obrigado, querido. Não, então, ditadura, então você não vota no Coroné do Mato, não, porque aí você vai ter uma ditadura. Entendeu? A ditadura vem pelo Coroné do Mato. Porque o nosso atual já provou por 1001 maneiras que não é nenhum ditador, né? Isso aí foi intriga da oposição, ciúmes. A oposição teve ciúmes da cadeira, a inveja da cadeira e tentou lacrar, né? Dor de cotovelo. E que dor, né, Cleonice? É uma dor horrível, né? Não, eu fico triste, né, pessoal, quando algumas pessoas mostram essa falta de conhecimento sobre a política, né, o que está acontecendo, sobre o Foro de São Paulo, sobre as parcerias aí com Fidel Castro, né, as amizades com Hugo Chávez, com Maduro, as amizades aí com aquele da Nicarágua lá, o Ortega, né? Eu fico muito triste com isso, porque essa gente não sabe o perigo, né? Pois é. Eu espero que a nação brasileira ainda esteja realmente acordada, né? Foi ungido, então. A minha fé, já expliquei para vocês aqui, né, pessoal? A minha fé é baseada na misericórdia de Deus pela nação brasileira. É isso aí, Mônica. Previsão do tempo aí, ó. Nossa live aqui tem até previsão do tempo. Não volto mais. Não, Dona Delmira, mas isso aí fica tranquila. Fica tranquila, eu tô falando pra galera que tá nova ainda, né? Tem gente que tá com mais de 30 anos e não acordou pra vida ainda. Mas infelizmente é o que acontece, né? Bom, amados, é isso, né? Eu creio que deu pra gente meditar um pouco, né? O nosso objetivo central aqui não é apenas falar da doutrina, mas ter comunhão e Cleonice. E aí, pessoal, eu quero, né, tipo assim,
Assistiram muita TV lixo. É verdade. Eu sei que eu vou ficar com saudade dos irmãos aí, mas aí a gente. Eu mando mensagem no grupo, tá? Obrigado. Assim que eu. Se Deus quiser, né? Assim que a gente retornar, se o Senhor permitir aí, der tudo certo, estaremos juntos novamente. Segunda, terça-feira. Onde eu vou é Visconde do Rio Branco, é uma cidade que fica duas horas e meia daqui, de ônibus. Entendeu? Cidade dos meus pais, é lá que eu voto, né? Na época eu vim para Juiz de Fora, eu não transferi meu voto, porque durante o Império das Trevas aí eu não votei mais, entendeu? Eu parei de votar em 99 com o Fernando Henrique, eu já não votei mais. Porque eu sabia que não ia dar nada que presta, né? Então eu parei de votar e eu só justificava esse tempo todo. Por isso que eu não transferi meu voto, entendeu? Mas agora, né? Agora é diferente, né? Agora é outro nível. Amém, pessoal? Então é isso. Eu não tenho muito o que falar hoje. Eu quero deixar vocês descansarem. Amanhã também eu devo viajar cedinho. E eu acho que o horário do ônibus é 5 e pouca da manhã. Aí eu preciso dar uma sossegada na cabeça aqui, né? Pedir uma direção de Deus para a viagem e tudo mais. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado. Quero que vocês saibam que eu amo todos vocês em Cristo Jesus. E se Deus quiser, nós possamos nos encontrar novamente. Amém, dona Delmira. Obrigado. Amém, gente. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado mesmo. Amém. Amém, Dani. Obrigado. Mônica, obrigado. Vou votar 2 vezes. Igualmente, pessoal. Amém. Muito obrigado, viu? Que Deus possa abençoar todos vocês. Tenham uma boa noite aí em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Amém. Obrigado.